Amados, boa noite. Nossa última sexta-feira de novembro, de outubro de 2025. E cada vez mais eu me sinto realizada e muito contente, feliz, por quê? Não é brincadeira, gente. Nós estamos já há 111 encontros. Não é fácil porque ficar uma hora ouvindo falar disso, não? Mas é tão importante, muito importante. E a gente vai pedir, rogar a Deus, aos benfeitores espirituais, que nos dê falas e intuições precisas para a conversa da noite, para que a gente possa entender melhor a problemática do mundo, o que estamos vendo, o que estamos vivenciando. E aí vem o medo, aquela preocupação. Mas com o conhecimento um pouco do Consolador, da doutrina espírita, nós vamos entendendo melhor dessas problemáticas do hoje. E o Consolador está aí para justamente isso, nos consolar. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, as pessoas que te cercam, tudo que te ocorre. Abençoe seus pensamentos, suas atitudes, seu caminhar. Roselinda, boa noite, amor, boa noite. Então, eu digo que o Consolador consola realmente, porque vejamos, vamos colocarmos-nos na atualidade, Rio de Janeiro. Meu Deus, como é que pode aqueles corpos como se fossem coisas, não? Que não tivesse habitado ali um espírito, não? E vem uma mãe aflita, descobrindo um, descobrindo outro, para verificar qual que era o seu filho. E o desespero chega porque ela não entende que a criatura só deixou o corpo e que a vida continua. E há uma necessidade muito grande da nossa parte em orar, para que essas criaturas sejam fortalecidas, sejam amparadas, sejam acudidas pelos benfeitores espirituais, que nós sabemos que é assim que ocorre. E é por isso que em se vendo nessas colocações, a gente começa a pensar por que eu preciso saber dessas questões, ler o Livro dos Espíritos. Por isso, para o enfrentamento de tudo. E a coragem, isso aqui é, para enfrentar. E nós vamos ver nas lições de hoje, estamos terminando, 2 itens, só 2 questões, os espíritos durante o combate. Pensa comigo o que foi esta guerra no Rio de Janeiro. O indivíduo não tem preocupação que mata ou que morre. E aqui, quando eles são, os indivíduos, obrigados a irem para uma guerra
que ele nem entende por que está acontecendo. Como aí a Rússia, como a Ucrânia, que é terra. Para que isso? Então, aí na questão 547, nós vamos ver a seguinte pergunta. Os espíritos que se combatiam, estando vivos, uma vez mortos, reconhecem-se por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros. Então, tem aquela guerra, tô contra aquele. Vocês viram que os melhorados querem a justiça, os piorados não. Então, veja bem. E aqui tem essa pergunta. O que acontece depois do desencarne? Continua ainda um contra o outro? Resposta. O espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo. Mas, quando as ideias lhe retornam, vê que a sua animosidade não tem mais objetivos. O que aconteceu com esses indivíduos, traficando e fazendo com que as pessoas fiquem dependentes da droga, não? Olha o que estão semeando. Então, e depois que desencarna, eles querem isso de novo? Aí vem lá. Num primeiro momento, eles nem entendem que morreram. Acham que estão vivos. E eu quero passar droga, eu não vou morrer. Está doendo aqui, mas eu não vou morrer. Ah, mas eu estou esquisito. Ah, eu não estou no meu corpo, eu não estou mais. Mas aquele lá, aquele soldado me matou. Eu vou persegui-lo. Mas não tem como. Tem sim como obsediá-lo, claro que tem. Mas depois as ideias vão clareando dele. É para quê? Eu já não estou mais no meio deles. Então, é bem explicado isso. Entretanto, pode ainda conservar-lhes as impressões mais ou menos fortes segundo o seu caráter. Aí, não é só nessas guerras, não. Eu falei, de sexta-feira, nas nossas guerras conosco mesmo, entende? Criaturas que não fizeram por nós aquilo que gostaríamos que fizessem. Então, casamentos desfeitos, filhos que abandonam os familiares. Então, como é que fica isso? Então, num primeiro momento, assim. Depois, não. Depois, cada um percebe que não adianta, tem que fazer sua caminhada, tem que se aprimorar, já não está mais entre nós. Oi, filha, boa noite, linda, boa noite. E ainda, por incrível que pareça, eles percebem ainda o ruído das armas, os drones, as coisas, as metralhadoras, percebem. Claro! Não é rapidamente que isso sai da mente da criatura. É difícil e é uma necessidade de conhecer. E nós, em nosso convívio familiar, em nosso convívio nos trabalhos, não podemos ter inimigos. Serão nossos obsessores. Não. Qualquer fato, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para você sair desse compromisso, desse mecanismo, dessa ligação ainda, né? Então, vamos trabalhando isso conosco.
Vamos buscar, não guerra conosco, paz. Ficar em paz conosco. Atender mais as pessoas necessitadas. Muitos abandonados, velhos abandonados, crianças, as mães abandonam. E assim, será a nossa parte. Ô Rosângela amada, boa noite, querida. E aí a última questão desse assunto. O espírito que assiste de sangue frio a um combate como espectador, testemunha, ele vê a separação da alma e do corpo. E como que esse fenômeno se mostra para ele? Então, tem um espírito que está vendo um combate. Como é que fica quando ele vê um soldado morrendo fisicamente e a alma vai saindo? Resposta: há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. E hoje, fiz até um comentário com meu marido, que ontem na Indonésia foi fuzilado, pena de morte, a um traficante brasileiro que em 2005 ele foi pego. E na Indonésia o tráfico, a pena é de morte, entende? E aí eles fotografaram, claro, o indivíduo chorando, magérrimo. Várias vezes o governo brasileiro pediu para não fazer isso, para perdoar, mas não teve jeito. É a lei de lá, não? Então, veja bem, encapuça o cara, amarra as mãos, amarra os pés. 8 atiradores, só 2 está com bala de verdade que mata. E aí, não tem oração, não tem nada. E esse indivíduo chorava tanto, 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 de arrependimento. Por que fazer isso? Porque esse mundo do crime chama tanto as criaturas. Porque nós estamos tão distantes de Jesus, dos ensinamentos, dessa bênção. Então, parece até que a gente fica sendo uma pessoa coroca, chata, só fala disso. Mas é que não tem outro caminho. Não tem. É preciso fazer a boa caminhada. Esta reencarnação, tenho dito várias vezes, porque estudo é decisivo e cabal para a continuidade do planeta Terra. Entende? Então, veja bem, o espírito, no momento do desencarne, ele nem entende. É uma confusão toda. E quem está vendo é quando ele começa a se conhecer. É então que se pode dissipar, distinguir o espírito que se move ao lado de um cadáver. E aí eu me pus a pensar sobre o Rio de Janeiro. Aqueles corpos, os espíritos ali, insatisfeitos com o que aconteceu com eles. E agora? E agora? Valeu a pena? Não. Não valeu. É preciso sempre sairmos da materialidade, da ausência do trabalho. Vamos trabalhar mais. Vamos buscar ocupações para o corpo e para a mente. É necessário. Porque até
essa criatura ser desligada ali, um sofrimento atroz. E principalmente quando ele vê a mãe urrando ali em cima dele. Não tem como. Mãe, por que eu não obedeci a senhora? Mãe, por que eu não ouvi? É assim que ocorre. E é assim que alguns espíritos veem os outros na hora do desencarne. Então, é importante entender. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável, porque ele não entendeu ainda. Toda a vida estando transportada no espírito, só ele atrai atenção e é com ele que se conversa ou é a ele que se dirige. Mas veja bem, quantos maravilhosos benfeitores, presta bem atenção. O Brasil possui um espírito protetor do Brasil, que é o Ismael. Você calcula o sofrimento do Ismael junto com os benfeitores da sua falange, vendo o que ocorreu no Rio de Janeiro. Que loucura! E que tem que socorrer aqueles espíritos que estão saindo, não entendem nada. Criaturas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca ouviram falar que a vida continua. A bênção da continuidade da vida, nunca. É difícil. Mas nós, como estamos trabalhando, vencermos a nós mesmos primeiro. Vamos orar. É o maior mecanismo. É o maior mecanismo. Não é, mas eu não conheço ninguém do Rio de Janeiro. Mas ora. Não conheço ninguém que está guerreando lá no Hamas. Ora, na Palestina. Ora. Porque o universo precisa. A oração é uma energia que chega longe, longe, longe. Basta do coração que ora. Joana, oi Alain, boa noite querida, boa noite. Joana Lem, boa noite amada. Oi Marina, que saudades. Vanessa Prado, boa noite. Silvia querida, vamos em frente. Então, vocês percebem como que dentro das nossas prosas, aqui, nessa bitinha pequenininha, é importante para todos aqui da nossa família espiritual. Que delícia você de noite vai para o seu quarto, faz uma prece agradecendo o dia e pedindo uma bela noite e deita em paz com a consciência. Tudo o que você puder fazer pelo semelhante, faça. Não espere. Hoje não dá, amanhã não dá, depois eu começo. Não espere. Reaja, faça, vá, busque, força. Porque você vê aqui, não? Você vê aqui. Então, nós entendemos bem que é assim, os espíritos, durante os combates, também recebem influência dos bons e dos maus. Os bons dão intuição de justiça, os maus, anarquia. Então, eu fico pensando nesses bairros, nesses locais, nas escolas, não? Nenhuma criança ora, porque é cafona, não. Conversando com uma entidade aí, eu falei, gente, precisa botar um presépio agora, vai chegar o Natal. Mas escuta, tem tanto evangélico, não vai concordar. Mas escuta, gente, se a gente gosta de uma fotografia, porque lembra o familiar querido, você não vai adorar a imagem, mas você vai lembrar gostoso. Fazer um presépio na entidade, em qualquer uma, é para justamente
lembrar do nascimento do Messias. Olha que lindo. E que fala? É que os Espíritos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E aí eu convenci essa entidade e ela está montando o presépio. Fiquei muito feliz, entende? Porque é isso que temos que fazer. Ir colocando, embora tudo tenha mudado muito nesses 30 anos, aos poucos, em conta-gotas, falando de Deus, falando de Jesus, falando do poder da oração. É isso, ir calcando nas pessoas. Não só na hora que está precisando, está doente, não. É importante. E aqui a gente viu. E agora, nós entramos nesse livro 2 aqui, do Livro dos Espíritos, dos pactos. Acho isso muito importante, porque às vezes as pessoas me procuram: ai, dona Valdeliz, eu estou chateada porque fulano não gosta de mim, ou tem inveja de mim. Será que não vai na macumba, em algum lugar, fazer o pacto com os menos esclarecidos e me prejudicar? É comum esse pedido, é comum essa conversa. E olha, com gente bem esclarecida. E eu falo: meu Deus. E fica fácil, fica fácil. Então, começando que o pensamento é tudo, plasma e toma forma, está aqui, a gente viu. Né? Não tem mal que nos atinja, desde que você esteja, como? Escudado no bem, praticando a caridade, orando, instruindo. Acabou. Porque, gente, não é todo mundo que nos ama como nós somos. Não é. Se você pensa: ah, mas se você não gosta de mim, não tem importância. Você fica livre das amizades tóxicas, mas não tenha preconceito e nem fale nada. Ore por ela. Porque senão a sua energia fica vinculada à dela, com a pequenez da nossa cabeça. Entende? Estela maravilhosa, linda, boa noite. Então, olha, dos pactos. Vamos entender bem isso daqui, para ninguém ficar preocupado. Ai, fulano fez mal para mim, foi na encruzilhada, não sei o que lá. Vamos ver isso daqui. Vamos lá. Na 549. Há alguma coisa, o que o Kardec pergunta há 160 anos. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Oh, eu não gosto de fulano, eu vou procurar um local, quero falar com o mau espírito, eu falo: eu quero que você acabe com ele. A pergunta é essa. Resposta: dos espíritos: não. Não há pactos. Mas tem sempre uma adversativa aqui. Uma natureza má simpatizando com os maus espíritos. Então, o cuidado tem que ser de quem? Nosso. Entende? Então, será que vão fazer alguma coisa? Você fala: não, mas agora tem uma coisa. Você, a nossa família, tem que estar sempre assim, ó, no bem, no amor, na luz, na caridade, socorrendo, acudindo, vestindo, não sei. De tanta coisa que tem para fazer. Entende, família linda? Então, aqui, há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Não. Não há pacto, mas uma natureza má simpatizando com os maus espíritos. Se você está pensando em fazer alguma coisa por alguém que te magoou, você está entrando em sintonia com a espiritualidade inferior. E só esse contato já é uma energia horrível, que faz mal primeiro para você, depois para o outro.
Tudo é energia, tudo é energia. Aí então, por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui. Queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal. E para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. O que eles querem? Eu sou muito curiosa e eu vou contar para vocês. Há muitos e muitos anos, sempre beliscando cada conhecimento em cada situação, eu visitei um terreiro e aí fiquei lá sentindo. Aí chegou um indivíduo que estava envolvido com um espírito chamado Pombagira. E ela chegou para mim e brincando falou: você, hein? Você é esperta, hein? Falei: por quê? Você sabe, o seu marido gosta de rabo de saia. Falei: danada. Falei: olha, se ele não gostasse, é que seria ruim. É ótimo que ele goste. Ele é homem. Aí conversou mais alguma coisa e falou: você é muito sabida. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não quero mais conversar com você. Eu falei: tudo bem, mas eu quero que você me traga um perfume. Sim, tá bom. Tudo bem, boa noite, acabou. Muito bem. Se fosse numa condição diferente, eu poderia falar: não, eu quero saber com quem que meu marido está andando. Porque agora, você entende como é que funciona isso? Tem que passar a borracha e vai para frente. E aí, só que eu fiquei: escuta, se eu não der o perfume que ela quer, vou ficar em dívida. Não quero ficar em dívida nem com bebê, quanto mais com um espírito, não? Levei o perfume, tchau e benção. Cheguei a ver um trabalho também de criança se arrastando no chão. Então, gente, existem coisas e coisas. E o conhecimento é necessário. Mas este aqui está bem explicado. Não tem mal feito. Pode a pessoa ir lá na encruzilhada, costurar a galinha, dedicar para não sei o que lá, para o espírito vai lá comer a galinha. Pode. Muito bem. Mas a questão de pacto não existe. Não existe. Aí é que está a enganação com referência ao espiritismo. Que o espiritismo é de uma pureza, é só... Boa noite, Ana. É só amor, caridade e instrução. Acha que vai perder tempo com isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque você vai estabelecer um relacionamento pior para você. Lógico, não precisa disso. Quanto mais pensarmos em positividade, em amor, em auxiliar o outro, em socorrer, vamos estar envolvidos e assessorados pelos bons. É isso que precisamos. Amélia Rodrigues disse domingo, Jesus conversando, o homem precisa muito mais de oração do que para o pão do corpo. E a gente não ora, como é que quer ter energia e ser forte, bonito e bom? Então aqui está explicando, hein? Não há pactos, mas uma natureza má, que você se simpatiza com maus espíritos. Então, mas aí vai explicando do vizinho. Espíritos inferiores que como a gente quer o mal do outro. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Por isso que eu falei, não é que eu falei, está aqui, que pode pensar em macumba, em mal dos outros, e fazer e procurar, que não pega. Por quê? Se a pessoa estiver no que eu estou falando, estiver aqui, trabalhando bem, não dá tempo. Que isso?
Quem ora, nenhum espírito inferior quer ficar perto. Gente, fala, eu tô fora. Então ele continua assim, olha. Então, está obrigado a servi-lo como fazem para si, porque eles também têm necessidade para o mal que queiram fazer. Então, é somente nisso que consiste um pacto. Você não pode se aproximar dessas colocações. Tem muita coisa para fazer. Tem muita. Visita o berçário, visita o educandário, visita o asilo dos velhos, faça isso. Veste alguém. Tem senhorinhas que fazem, mesmo no verão, toquinha para dar para... Você entende? Tá tudo aqui. Aí, ele esclarece isso que eu preciso falar para vocês. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, em relação aos espíritos inferiores, provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer manipulações exteriores. O pacto, no sentido vulgar, que se dá essa palavra, é uma alegoria, uma figura, não interessa. Veja bem, pensa comigo. Todos aqueles traficantes, drogados, etc., que morreram, não fizeram isso sozinhos. Estavam assessorados pelas sombras. Gente, o homem que bebe, bebe com os espíritos. Eu falo sempre isso porque repete e a gente fixa. Quem bebe está acompanhado dos espíritos inferiores que querem beber. Está no livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra. Os que traem, as pessoas que têm uma frissura de trair o marido ou a esposa, também está com essa criatura que quer isso. Se satisfaz isso, fica feliz de ver isso. Os que se drogam, os que bebem, os que fumam inveteradamente. Então, os que comem, Simonete me esclareceu bem. Então, veja bem como tudo vai depender da gente, da vontade. Dessa fala linda de Jesus. No mundo tereis as tribulações, mas tende bom ânimo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Vai ter sempre uma hora que você tem que ajudar alguém. E vai ficar ligando para pacto, para não sei o quê. Não pode. Última questão da noite. 550. E isso está bem esclarecido. Porque as pessoas visitam alguma comunidade que se diz espírita, entre aspas, e o espírito diz: se você não frequentar aqui, você vai se ver mal. Aí fica com medo. Aí vem conversar com a gente. A gente esclarece tudo isso daí que nós estamos falando agora. Usa o pensamento positivo. Sabe? Quantas coisas para fazer, para realizar. Então, não há possibilidade da espiritualidade inferior atingir alguém se ela não estiver desavisada, distante das coisas corretas, que tudo está na consciência. Eu acho, sabe, avaliando, a gente tem que avaliar. Eu estou acertando, está dando, tá? Não vai passar nada, não vai chegar nada, nenhum espírito vai atrapalhar a sua vida, nem nada. E a gente fica um pouco preocupado, às vezes, que as pessoas relaxam um pouco, fica com a ideia de suicídio. Espera, ninguém se suicida sozinho. E nem mata o outro sozinho.
É tudo assim, gente. Uma influência muito grande e que nós temos que cuidar da paz interior, a cabeça com atitudes corretas. Ah, pode criticar, não interessa. Vamos fazer certo, que vai dar certo. E aí, nessa última questão, vem lá. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam, olha só, vendido a sua alma a Satanás para obter certos favores? Existe quem fala isso mesmo, claro. Fulano tem 500 milhões porque fez um pacto com o diabo. Já ouvi falar isso. Mas não é um político que quer ganhar, etc, etc. É assim que as pessoas pensam. Aí a resposta sábia dos espíritos. Todas as fábulas, as falas, guardam um ensinamento e um sentido moral. Tá falando, você vai prestar atenção. Vosso erro é tomá-lo ao pé da letra. Essa fala é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Gente, se a gente estuda e vê que Deus é soberanamente bom e justo, que aquilo que você passa é necessidade para a sua evolução espiritual. Mas Dona Vandelisa, um câncer, sim senhor, é uma necessidade para trabalhar a paciência, para trabalhar a tolerância, para trabalhar a fé, para buscar, estudar a lei da atração, buscar religiosidade, quer seja do templo católico, evangélico, não interessa. É necessário. É a evolução da criatura. Então está aqui. Ninguém vai fazer pacto ou vai fazer um compromisso com as sombras para ganhar na loto, para arrumar um marido rico que precisa trabalhar. Não, isso não existe. Isso é pura materialidade. Porque tudo vai ficar, meus amores. De repente, um infarto. De repente, um desastre de avião. Acabou. E aí? Aí ficou atrás disso, não foi? Quem ajudou Marilyn Monroe, aquela famosa, foi Teresa de Calcutá. Entende? Então, vocês vão vendo como que funciona. Por isso que, claro, bem lógico, nós temos a obrigação de ter uma casa em ordem, de ter um carro, de ter médico, de fazer o que gosta, de ter o seu descanso. Mas nada que fala, agora, se eu não conseguir trocar de carro, eu estou desesperado. Não e não. Não. Perca seu tempo indo ajudar um idoso, vestir uma criança. Faça isso. Aí está assim, olha. Então, nós não temos que pedir para os benfeitores. O que a gente faz? Agradece o dom da vida e tudo que nós temos. E o que a gente pede? Fortalece fulano, fortalece ciclano, cura ciclano. Só. Cura a matéria, melhora o espírito. Não tem que pedir dinheiro, pedir fortuna, pedir local. Não. Vai estudar, vai trabalhar. Não? Aí ele explica assim. Por quê? Se Deus, a providência, porque é assim que funciona. Você às vezes quer que aconteça uma coisa agora. Eu sou muito ansiosa. Então, eu faço uma ideia assim, preciso ajudar os velhos no centro do dia do idoso. O que eu faço? Então, eu tenho que fazer aqui, fazer aquilo lá. Se não consigo, fico nervosa. Muito bem. Mas vai devagar. Às vezes, aquilo que a gente quer agora vai acontecer daqui 3 meses para o nosso bem.
Ele sabe. Deus é que sabe. Por que a gente é tão idiota, né? A gente sai fora da casinha. Aí a explicação é o seguinte: tudo que se pensar assim, murmura contra a providência divina. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Claro. O que adianta ficar rico, vai ali, tromba, e aí? O que você vai fazer com o dinheiro? Vai ser serviço de discórdia da família. E isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Pelo contrário, preste bem atenção. O homem nasceu para ser feliz durante toda a sua trajetória. E quem disse que Chico Xavier não foi feliz? Com tantos problemas. E quem disse que Dona Aparecida Conceição, que cuidava do pessoal com fogo selvagem, só coberto com folha de bananeira, não era uma criatura feliz? E o Divaldo? Entende? Com tantos e tantos problemas, 600 filhos, a mansão do caminho. Então, aqui é assim. Isso não quer dizer que a sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Não. Aí vem lá. A trajetória que você fizer hoje, nesta reencarnação, vai ser o ponto para a felicidade futura. Ouça o que eu digo. É o ponto para a felicidade futura. Por quê? Hoje nós temos que ser melhores do que ontem. E amanhã, melhores do que hoje. Então, tem que achar tempo para tudo nesse aspecto. Isso não quer dizer, então, que um dia a sua alma não vai ser feliz. Lógico que vai. Porém, em lugar de libertar-se da matéria, ele nela se encharfurda mais e mais aquilo que gozou sobre a terra e não desfrutará no mundo dos espíritos. Claro! Você vê essas pessoas aí, 500 mil na conta, o outro jogador de futebol 1,5 milhão, vai levar isso para lá? Não. Eu admiro quando uma pessoa desse porte abre uma instituição, entende? Cuida dos... Tem um jogador, um negro que não é do Brasil, que ele é muito simples. Ele investe em escolas, ele investe no povo da África, ele investe em acudir o menos favorecido pela sorte. Ele é feliz e ele está, semeando para o futuro, não? Aí veio a mais esse finalzinho. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. É claro, eles querem sua queda. Quanto mais você lutar, vai juntar dinheiro. Ai, não reza, ai, não ajuda ninguém. Eu repito sempre isso, não ajuda ninguém, não faz o bem. Vai estar junto com os impuros. Eles estão caminhando de braço dado com você, de largo. Não, comigo não dá tempo. Aí ele fala assim: há entre eles, estes espíritos e ele, sim, um pacto tácito que o conduz à perdição. O que aconteceu com todos os traficantes? O que aconteceu com aquele que foi fuzilado na Indonésia? Pensa, gente. É tudo assim, né? A pessoa esquece de fazer o bem. Difícil tecer um comentário diferente aqui, mas veja se pode terminar com os trabalhos das APAES no Brasil.
Onde que vai ser colocado essa criatura, meu amor? Isso é trabalho das sombras. Como? Se nenhuma escola está preparada para acudir um indivíduo com qualquer dislexia. Esse é um trabalho das sombras nos altos escalões, porque pensam assim. Então, fugir dos maus pensamentos. Então, tá assim. É fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, porque quando você está nessa faixa, os bons não podem ficar perto de você. Se para isso tem vontade firme, não fica. Ficam os maus. Então, existe pacto? Não. Alguém vai fazer mal para você? Problema de quem quer. Porque se você estiver escudado na prática do bem, da caridade, disso, daquilo, acabou. Não tem tempo para essas coisas. E paramos aqui. Na outra sexta-feira, nós vamos falar de uma coisa também necessária. O poder oculto. E pessoas que acreditam em talismãs, feiticeiro, tudo coisa para encerrar o capítulo número 2 do Livro dos Espíritos. Vamos para o nosso Evangelho. Você viu que hoje foi um bom chamamento. Um bom chamamento. E não é só na cidade grande. Por que tem uma necessidade urgente nas cidades pequenas como Ibitinga de um ensino pré-profissionalizante para ocupar o adolescente como da antiga industrial, despertando a vontade para alguma profissão. Por quê? Porque ser aviãozinho e traficar dá dinheiro. E eles não têm nada de Jesus, não têm nada de religiosidade, cai nessas malhas. É bem confuso. E é um trabalho que tem que ser feito. Vamos ver lá no Evangelho, nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos ver o item 19, que é benefícios. É esse aqui, vamos ver lá. Benefícios. Porque é o seguinte, quando se faz a caridade, ninguém faz nada sozinho, você sabe. Você sempre conta com o auxílio de irmãos e pessoas. Você vai fazer um evento, você liga para cá, liga para... Você já sabe que é assim. E a gente continua assim. Então, são bênçãos que praticamos. Mas tem uma coisa. Alguns benefícios que fazemos, ou fazem, ou nos fizeram, muitas vezes são pagos com a ingratidão. E é uma lógica, nós, quando vamos começar a orar, agradecer primeiro o dom da vida. A gente faz isso. Porque existe a pessoa que está jovem, bonita, forte, saudável, dinheiro, aí não quer saber do pai que está velho, da mãe que está velha, são ingratos. Né? Existe. Mas o que tem que fazer? Vamos ver aqui. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sendo pagos com a ingratidão, não faz mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Isso não pode existir. Você tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar resposta. Não é? Não vai fazer o bem para ficar na berlinda, para ser, olha, brigar. Não, você faz o bem pelo bem. Agrada a Deus. Acabou. Então, aí, esse espírito, que é um guia protetor de Sens, da França, em 1862, diz assim: essas pessoas que são ingratas têm mais de egoísmo do que de caridade,
Por que não fazer o bem, senão para deles receber sinais de reconhecimento? Não pode. Tem que se fazer tudo com o desinteresse total da gratidão. É lógico, tá certinho. Então, você ajuda o neto, tirou diploma da faculdade, você pagou. Ai, mas ele não agradeceu. Não tem problema dele. Não tem que esperar nada. Não tem. Entende? Não tem. Aí, esse espírito diz: essas pessoas têm que trabalhar esse benefício que é o único agradável a Deus. Já coloca. É também do orgulho, porque se comprazem na humildade e do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Ah, tem dó, né? Tem pessoa que fica esperando receber uma cesta básica. Ai, muito obrigada que a senhora me deu a cesta básica. Para! Não tem que esperar nada. Porque tem pessoa que é assim. Não pode. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que se faz, não a receberá do céu. Mas Deus terá em conta aquele que não procura essa recompensa na terra. Pronto. Você não tem que buscar gratidão de ninguém. De ninguém. Nem de filho, de marido, de ninguém. Faça o bem e acabou. Deixa para Deus. Não? É preciso, aí diz o Espírito Protetor, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Interessa, ajuda. Ajuda. Sabei que se aquele a quem prestais benefício esquece o serviço, o benefício, Deus vos o terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Então, não precisa, não pode ficar esperando isso. Você encontra, às vezes, com pessoa... Olha, tudo bem, tudo ótimo. O que você é? Eu fui aluna sua, estava lá no esquerdo. Tá. Mas escuta aqui, olha só. É assim, tudo bem, passa. Aí ele diz assim: aquele que procura, vamos gravar, aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá de Deus. Muito bem. Deus vos o terá mais em conta do que já estivesse já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Você fez, já está sendo agradável a Deus, acabou. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa experiência em fazer o bem. Que tem pessoa que fala: eu não vou fazer mais nada, porque eu ajudo a pessoa não agradece. É, amor, não é assim. Não pode. Está aqui. E sabeis, aliás, que esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estejais certos, ao contrário, que é uma semente que germinará com o tempo. Você faz o bem, às vezes o que você está querendo para você, a sua melhora, não acontece. Mas acontece com o seu marido, com o seu filho, a sua filha, seu neto, seu bisneto, assim. É assim, ó. E você fica feliz do mesmo jeito, tá? E estejais certo. Estejais certo. Ao contrário, que essa semente germinará com o tempo. Infelizmente, muitos não veem senão o presente e ficam com o coração endurecido e não querem mais praticar a caridade. E eles ficam envolvidos por espíritos menos esclarecidos
e que depois será difícil se desembaraçar desse abençoado. Então esquece. Não agradeceu? Tudo bem, vai praticar o bem do mesmo jeito, Entende? Aceitar que o outro não tem a compreensão para ser agradecido para você. A gente é muito convencido, entende? A gente é muito convencido, precisa parar com isso, não? É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta fala. Ó, qual é a fala? Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse e sem você se desencorajar através da decepção. Não vai pensar nisso, não. Aí esse espírito diz: ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, você iria admitir mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Exatamente. Olha, eu penso sempre assim, confesso com você e gosto de conversar. Quando eu olho as crianças no educandário, outro dia eu contei para vocês, eu me desentendi com um menino de 12 anos, 7ª série, e eu explicando graus, objetivo, coisa e tal, com interesse, e ele não tá nem aí, coisa e tal. Ó, Cauã, se você não prestar atenção, você não vai ficar mais na minha aula. Difícil fazer isso. Ele, Cauã, se você fizer de novo, não prestar atenção, não participar, eu não vou querer você e talvez você não fique mais aqui no educandário. Aí ele olhou para mim, bem firme, e disse: eu não acompanho porque eu não sei ler. 12 anos. 7ª série. Aí eu desmontei. Jesus do céu, o que eu estou fazendo? Vou ficar com a consciência pesada? E foi um vereador, conheceu o educandário, ficou encantado. E estava com uma tia, e eu fui conversando, eu falo muito, e falei desse menino. E ela disse: eu tenho posses. A senhora avisa o pai da criança, ou a avó, não sei o quê, que amanhã eu converso com eles aqui e vou levar esse menino quando eu for para Ribeirão tratar o meu filho. Falei: mas você pode fazer isso, bem? Vai custar caro. Não, eu posso. Levou. Tarará. Foi. Voltou. Irmão Deleuze, alô. Ele tem dislexia total. Ele vê agora o A e o U, chega daí 5 minutos, não sabe mais. Tá? E agora? Vai passar por um outro clínico e vai tomar um remedinho. Aí a senhora começa a dar o A e o U que ele vai aprender. Gente, vocês estão vendo uma prosa? Nada é por acaso, norteada pela espiritualidade. Essa mulher levou essa criatura para Ribeirão. Eu podia pedir para 1000 pessoas, não vou. Mas olha o que aconteceu com o Cauã. A felicidade que eu fiquei, você imagina, né? Então tá aqui. Esse benefício que ela fez, olha aqui, nem sei. Para terminar esse texto. Beneficência exclusiva. Bom, aí tem uma pergunta. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença, de um mesmo partido? Tem que ser tudo espírita, tudo católico, tudo PL? Não. Não e não. Está aqui? Não. É, sobretudo, o espírito da seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Olha que lindo. Não interessa.
Foi o que eu falei para a moça daquela instituição lá. Vai explicando que aqui o presépio para recordar o nascimento de Jesus, tarará, tarará, não é adorar a imagem, tarará. É assim, com jeitinho, não? E aqui está falando. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de se correr aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, nem seu partido político, no que quer que seja. Não. Quando você vai auxiliar, auxilia. E acabou. Não quer saber, não precisa saber de nada. Nada. Às vezes eu falo, o que faz sua mãe, o que faz seu pai? Só para nortear assim, como que eu vou ajudar essa criança? Normalmente, o pai está preso. O pai é traficante. A mãe foi embora com o amante. Aí, psicólogo, etc, etc. E aí, fala o seguinte: seguiria toda pessoa o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma outra fé ou uma outra crença. Não pode. Não pode. Quando eu digo que o Espiritismo não é faccionista, não importa. Não importa. Importa é a pessoa do bem, cristão, acabou. Aí está orientando aqui o guia protetor. Sempre, sempre que socorra o próximo, pois sem lhes prestar nenhuma conta da sua consciência, porque se é um inimigo da religião ou de outras coisas, o meio que se faz é amar. Amar e repelindo sempre o ódio e a diferença, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Gente, eu cada vez que vejo o Evangelho, eu falo, escuta, eu preciso mudar, preciso fazer mais coisas, preciso trabalhar mais. Amados, passamos 2 minutos. Que noite linda! Agora fico feliz que cumprimos mais uma noite linda. E você calcula o seu espírito protetor, a felicidade que ele está, você ouvindo dessas coisas. Você vai ficar num potencial de energia que você nem imagina. Forte, forte, aurindo tudo isso. Vamos orar. Deus soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, o mestre. Espírito protetor de todos da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais que trabalham sem cessar. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito, muito, muito. A vida, essa reencarnação, essa família, o lar, esse entendimento que estamos tendo desses ensinamentos, as pessoas que nos cercam, os problemas que chegam, as soluções que vêm. Obrigado por tudo, por tudo. E agora, amados, vem ter conosco, Jesus, por caridade. Vem ter conosco. E agora você vai pedir o que você poderia fazer para se auto-melhorar moralmente e ficar mais em paz, mais feliz, entende? Mesmo com dor aqui, dor lá mesmo, vamos pedir. Peça enquanto oramos. Com muito amor. Com muito amor. Peça, pense em Jesus agora, mas pensa mesmo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzir a todos no bom caminho.
sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força para suportar tudo sem murmurar. Desviai de nós, olha, os maus pensamentos e fazei com que eu e nós não demos acesso aos maus pensamentos dos espíritos inferiores, que fiquemos atrelados no bem, atrelados aos espíritos melhorados. Levantai de vós os nossos olhos e tira de todos nós o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Agora, nosso anjo guardião, que velais por nós, e todos vós, espíritos protetores, que se interessam por nós, fazei com que eu me torne cada vez mais digno da vossa benevolência, do vosso amor, da vossa paciência. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, que possamos, da noite de hoje, entender bem. Não existe mal feito, não existe macumba. Para. Vamos focar só o bem, a caridade, o amor, a luz. Não vamos esperar gratidão. Fazer o bem pelo bem. Foi o que Jesus fez. Meu carinho, meu beijo, meu abraço. Linda noite com Jesus. Boa noite.